A comissão organizadora do evento nos propôs duas perguntas, né, que eu achei muito interessantes, provavelmente vou dar conta apenas de uma delas, né. A pergunta era a seguinte: se a crise econômica e política atual do capitalismo teria sido a geradora da ascensão da extrema-direita na atualidade, né? E a segunda pergunta diz respeito ao que se há algo de novo nesse movimento fascista, se sim, quais são as características atuais e seu modo de operação. Eu vou me concentrar principalmente na primeira questão, que tem a ver com as crises que geram a extrema-direita e o neofascismo na contemporaneidade. O primeiro aspecto que queria ressaltar é que nessa relação entre crise econômica e crise política pode ter as seguintes situações, né? Situações em que uma crise econômica ocorre, mas a sua correspondente política não aparece na conjuntura, né? Então, são situações aí que a crise econômica, de alguma maneira, ativa o conflito distributivo, né? Porque toda crise econômica reduz as possibilidades, né, de realização de concessões materiais para as classes dominadas e para as frações não hegemônicas do bloco no poder, e isso pode ser um elemento ativador do conflito distributivo, mas pode ser que esse conflito não se expresse na forma de uma crise política, né? Então, primeiro eu queria chamar a atenção para isso. Então, quando temos uma situação em que há uma combinação de uma crise econômica com uma crise política e que emerge uma força social com capacidade, portanto, numa crise política, de provocar mudança nas relações de poder, aí temos uma combinação que é mais explosiva, né, do ponto de vista conflitivo, e os resultados são, muitas vezes, a gente não consegue prever, muitas vezes, os desenlaces do jogo político. Também queria chamar a atenção que, quando a gente está falando dessas crises que permitem a ascensão da extrema-direita, né, esse processo de fascização em curso nas sociedades contemporâneas, a gente não está falando de um tipo de crise política daquele que a gente conhece, né, na história como crise revolucionária, né? Ou seja, estamos falando aqui de uma crise na reprodução do capitalismo, que tem sua particularidade, que pode desaguar em uma mudança do regime político, né? Ou pode ser uma crise política que resulte apenas na configuração de governos com características fascistizantes, né? Também queria chamar a atenção que pode haver a eclosão de crises políticas sem que a sua correspondente crise econômica esteja em cena. Me recordo aqui de algo que eu pude pesquisar no meu doutorado, que tem a ver com a crise do chamado mensalão, a crise de 2005. No Brasil, foi uma crise decorrente de uma contradição entre, né, uma força social, a grande burguesia interna, que detinha, de alguma maneira, um apoio, né, passivo, mesmo ativo, setores das classes trabalhadoras para promover reformas do capitalismo neoliberal, e, por outro lado, essas tentativas de reformas no capitalismo neoliberal foram contrapostas, né, às resistências, né, dadas pelo capital financeiro internacional, né? Mas aqui você não tinha crise econômica, né? Então foi uma crise política de baixa intensidade. E aí chegamos a algo que tem a ver mais com a conjuntura propriamente atual, né? A partir desse preâmbulo, é que a crise econômica mundial de 2008, ela minou as bases de legitimação ideológica do neoliberalismo. Mas, curiosamente, ou terrivelmente, a saída encontrada para essa crise não foi a construção de um novo modelo de acumulação, nem tampouco de processos revolucionários ou de revoluções democráticos populares. O que assistimos de lá para cá, tendencialmente, em âmbito mundial, é o reforço ou dobrar de apostas do neoliberalismo. Tal crise econômica ativou e impulsionou o conflito distributivo e teve como emergência, né, como resultado, a emergência do que muitos têm chamado do neoliberalismo autoritário. Nas dificuldades de se legitimar, como vinha se legitimando desde os anos 80 para cá, né, eu gosto sempre de lembrar que o neoliberalismo, seus primeiros laboratórios foram ditatoriais, Videla na Argentina, Pinochet no Chile, né? Depois se consolidou nas urnas, né? Seus candidatos foram vitoriosos, mas no período mais recente, pós-2008, o neoliberalismo começou a se defrontar com condições
pós-2008, já na conjuntura dos anos 2000, né, mas isso foi estendendo em 2008 em diante, muita dificuldade de se legitimar nas urnas. Por aí, a partir de 2008, começamos a ver um processo de neogolpismos na América Latina, com perspectivas de aprofundar a agenda neoliberal, mas sem que isso resultasse numa ruptura institucional, numa ruptura de regime, por isso a ideia de neogolpismo, né? O recrudescimento do aparelho repressor, né, do Estado, o terrorismo aberto, né, econômico, de agentes do capital financeiro contra governos que queriam promover mudanças políticas que confrontassem seus interesses, e, finalmente, a emergência do movimento neofascista. Ou seja, temos uma conjuntura de um neoliberalismo, uma nova etapa, a etapa do neoliberalismo autoritário, né, que tem essas várias feições, né, sem contar as guarimbas que foram projetadas contra contra o governo venezuelano e outros tipos de ação que foram praticados mundo afora. E aqui entro num aspecto que eu acho que é decisivo para compreender o processo de fascistização. O processo de fascistização, ele envolve a ocorrência de uma crise de tipo particular. Ou seja, não é qualquer crise, né, que gera o processo de fascistização. Há características próprias, né, de uma crise política que deságua, que resulta nesse processo, né, que confirma esse processo, que o faz avançar. Né? E aqui eu me amparo para pensar o processo de fascistização como expressão de uma crise política particular no trabalho de Niricos Poulantzas, publicado em 1970, né, Fascismo e Ditadura, e reeditado pela editora Enunciado em 2021 aqui no Brasil. Também vou retomar aqui algumas reflexões que pude elaborar num artigo intitulado Nico e a Teoria Política do Fascismo, 50 anos depois, publicado pela revista Princípios, em 2021. Nesse mesmo ano, Armando Boito publicou um artigo Caminho Brasileiro para o Fascismo, caderno CRH, também importante para pensar esse processo. E um outro autor argentino, que vale a pena ser conhecido, professor Daniel Feuerstein, que escreveu A Construção del Enano Fascista, que mostra, antes mesmo da emergência do Milei, um processo em curso de fascistização na Argentina. Né? Ele escreve até antes da emergência do Milei, né? Em 18, 19. Né? Depois ele publicou o livro com reelaborações mais recentemente. Né? Então, aqui eu queria chamar a atenção é que há elementos particulares da crise que engendra o neofascismo, ou o processo de fascistização em geral, né? E queria chamar a atenção que nem todo processo de fascistização culmina na construção de uma ditadura. Antes de ser uma ditadura, o fascismo pode se constituir como um movimento de massas e uma ideologia. Então, esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes vão negar, né? Se os agentes não falam que são fascistas, né? Não dá para classificá-los como fascistas. Alguns vão dizer que são pós-fascistas, outros vão falar que são populistas de direita. E, às vezes, as terminologias são as mais variadas possíveis, né? Aqui eu quero me centrar nos aspectos centrais que estão presentes na crise que gera o fascismo para pensar a sua particularidade. Qual que é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é que o fascismo ele deita raízes, né? Ele é semeado em situações em que o movimento operário e popular e o campo progressista, de maneira geral, sofreu derrotas sucessivas e se encontra na defensiva. Né? Muitos falam hoje dessa relação entre o avanço da extrema-direita e o declínio, crise da democracia. É necessário também pensar que, tendencialmente, historicamente, aquilo que tivemos de construção de direitos ou de democracia, mesmo que nos marcos do capitalismo, foi obra fundamental das lutas populares, né? Ou seja, aquilo que representa para as lutas populares uma conquista, representa para os lados das classes dominantes uma concessão. E justamente o fascismo só deita raízes nessas situações em que o movimento operário popular sofre sucessivas derrotas, encontra dificuldade de se organizar e demonstra incapacidade de dialogar ou de influenciar o movimento de massas. Né? Podemos
observar essas sucessivas derrotas na conjuntura atual, graças à implementação, né, das políticas de austeridade, das contrarreformas neoliberais, trabalhista, previdenciária, da retirada de direitos, supressão de programas sociais, né, das dificuldades, né, dos governos progressistas lidarem com o momento de crise econômica e se apresentarem pela extrema-direita como geradores dessa própria crise econômica, né, e das dificuldades agora dos novos progressismos, no período mais recente, de avançar em reformas mais ousadas ou executar políticas distributivas de maior alcance, né? É justamente nesse terreno de frustrações e insatisfações em relação aos governos progressistas, de incapacidade do movimento operário e popular se organizar, que o movimento neofascista ganha terreno, confiscando tal mal-estar social com propósitos fundamentalmente reacionários, ainda que apresente uma retórica da ruptura, antissistema, né? E aí pregando a ideia justamente de que dias melhores virão, com fim ou eliminação do progressismo e também com a construção de uma alternativa à velha política representada pela direita tradicional. Então, o primeiro ponto da crise que gera o fascismo é a derrota sucessiva e a situação de defensiva do movimento operário popular. O segundo elemento que aparece nesse processo de fascistização e que também está presente na conjuntura hoje, e que de alguma maneira já mencionei antes, é a politização declarada do conjunto da burguesia contra o interesse dos trabalhadores dos setores populares, né? Então, esse é um segundo elemento importante, né? Embora as divisões também se expressam da burguesia, nesse ponto é frente única contra a construção desses direitos sociais, trabalhistas, né? E contra os interesses dos trabalhadores dos setores populares. O terceiro aspecto que gera o processo de fascização tem a ver com o fenômeno da crise de hegemonia, né? Ou seja, e o primeiro desses sintomas da crise de hegemonia é a crise de representação dos principais partidos da direita tradicional. Esse é um fator importante para desencadear o processo de fascização, muitas vezes levando a sua substituição por esses partidos, organizações fascistas, ou a sua incorporação a essas organizações, né? Então, a gente vê esse processo claramente aqui, né, no Brasil, né, o que aconteceu com o PMDB, o PSDB, né, que perderam esse assento que tinha de protagonismo na cena política, né? A gente vê esse processo ocorrendo também na Argentina, com o macrismo, que se incorporou, se radicalizou, né, e se incorporou à perspectiva do Milei. A gente vê esse processo ocorrendo com os democratas dos Estados Unidos, de alguma maneira, com Macron na França e a emergência da Marine Le Pen, né? Então, esse é um elemento importante, né? Crise de representação, curto-circuito entre representantes e representados, quando a gente pensa especialmente a direita tradicional. Quarto fator ligado a essa crise, que é importante levar em consideração para pensar esse processo de fascização. Forte ativismo da burocracia civil e militar sobre o processo decisório, né? Aqui eu me valho de uma distinção feita pelo professor Décio Sais, no livro Democracia, a distinção entre democracia e ditadura do ponto de vista político, né? Temos uma ditadura quando o processo decisório é controlado pela burocracia, né? Ou seja, é ela que tem a capacidade exclusiva ou fortemente predominante, de modo que o parlamento pode até existir, mas é um penduricalho, né? Ocupa uma posição decorativa no processo decisório, né? Então, e numa democracia, esse processo decisório é compartilhado entre essa representação burocrática e a representação política, né, os políticos eleitos, né? No processo em curso que temos visto recentemente, né, de forte ativismo do judiciário por meio do lawfare, e no caso brasileiro, por meio da Lava Jato, ou processo aberto de manifestação de militares sobre processos decisórios, com direito, no caso brasileiro, também até Twitter, né, manifestam um longo processo de tutela militar sobre o processo decisório. Esse processo decisório demarca aquilo que o Pulantzas chama, esse processo de avançado ativismo da burocracia, demarca aquilo que o Pulantzas chama de uma burocratização pronunciada do processo de tomada de decisão, né, que vai enfraquecendo a representação política, né? Esse é outro elemento importante para entender esse processo de fascização. Um quinto elemento
é a emergência de uma base reacionária de massa mobilizada e organizada de maneira permanente, situada especialmente nas camadas intermediárias, pequena burguesia e alta classe média. Aqui, essa conceituação faz referência ao Palmiro Togliatti e Lições sobre o Fascismo. 5 minutos, sim, Danilo. Sim. Esse elemento está muito presente na conjuntura atual. Né? Forte movimentos de ativismo da extrema-direita neofascista nas ruas, nas redes sociais, né? Nas mídias digitais, né? E que é diferente de uma situação daquilo que vai culminar numa ditadura bonapartista ou numa ditadura militar, onde você tem uma base mais passiva, no caso da ditadura militar, ditadura bonapartista, ou uma base que faz algumas agitações de maneira ocasional nas ditaduras militares, mas como sendo ditaduras fortemente tecnocráticas, não querem saber de politização de massa. As ditaduras fascistas e o processo de fascização que leva à emergência do movimento neofascista envolve, portanto, essa base mobilizada e organizada de maneira permanente. Mas ela padece de uma incapacidade hegemônica. Por si só, ela não pode se tornar governo, nem tampouco implementar uma ditadura. Esse processo ocorre quando setores do grande capital passam a confiscar, né, esses anseios, essa revolta presente nesses agrupamentos e lhe dar uma direção, né, e implementar um governo que é seu, né? Ou seja, então, por um lado, né, teremos governos e ditaduras do grande capital, mas a base social que dá sustentação ao movimento neofascista e fascista também é pequeno-burguesa ou vinculadas às classes médias. Né? Isso gera ruídos, né? Por exemplo, quando Hitler instalou sua ditadura, teve que liquidar, na chamada Noite das Facas Longas, né, os setores mais plebeus, né, da pequena burguesia. Né? E a gente viu essas contradições também aparecendo na conjuntura mais recente, a aproximação do Bolsonaro, por exemplo, aqui no Brasil, com o Centrão, e por aí vai. Né? Então, a gente... esse é um elemento importante, né? Ou seja, o neofascismo e o fascismo possuem uma base reacionária de massa mobilizada, né? E os elementos desse reacionarismo variam, né? Mas tem alguns aspectos que são importantes. Uma unidade, acho que ideológica, é um anti-igualitarismo radical. Né? Esse é um elemento que identifica o fascismo e o neofascismo. Né? Agora, vai ter diferenças, né? Você se mobilizar contra imigrantes em determinado momento, contra judeus em outro momento, né? Mas a base ideológica é de um forte componente anti-igualitário. Sexto elemento desse processo de fascização que gera a crise é a conivência, ou mesmo até o apoio dado por partidos da direita tradicional, setores da burocracia de Estado e da mídia corporativa, da mídia existente, né? No caso do fascismo antigo, a discursos de ódio, a discursos que fazem apologia à ditadura, que no contexto atual difundem discursos, né, negacionistas referente à questão ambiental e climática, que difundem discursos e práticas classistas, racistas, sexistas, machistas e homofóbicas. Né? Esse também é um componente fundamental, né? A conivência ou mesmo o incentivo para que representantes, lideranças, movimentos ligados a essa agenda neofascista tenham projeção na cena política. E esses setores da direita tradicional, da mídia corporativa, da burocracia de Estado, passam a ser coniventes ou mesmo apoiar essas iniciativas. Por fim, um sétimo elemento que eu acho que é fundamental para pensar esse processo de fascização é a crise ideológica generalizada, que aparece nesses momentos. Né? Álvaro Garcia Lineiro, já estou concluindo, né, afirma que recentemente estaríamos vivendo um tempo histórico liminar, né, liminal, né, no espanhol, né, no qual nenhuma hegemonia consegue se estabelecer de maneira duradoura por não lograr construir um projeto de futuro consistente. Né. E o que a gente tem é justamente isso, né, um quadro de instabilidade, um quadro onde se afloram os ressentimentos e a capacidade que tem de lidar com a crise, né, essa ideologia neofascista, né, que é uma ideologia profundamente camaleônica, né, que ao mesmo tempo apresenta traços rupturistas, defende ideias de manutenção da própria ordem capitalista, né,
ou seja, explora essas insatisfações populares que estão presentes e afloradas, né, na sociedade, lhe dando uma direção, ainda que com verniz rupturista, mas lhe dando um conteúdo profundamente reacionário, né? Então, seriam esses 7 elementos que eu acho que são importantes para a gente pensar por que surge a extrema-direita com essa força em nível mundial, e especialmente também regional e nacional. Obrigado. Obrigado, Danilo. Eu cometi uma falha aqui, embora o Danilo corrigiu um pouco, eu não li aqui a